Boa noite a todos. Que a paz do Senhor reine sempre em nossos corações. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Leremos o verso 35. Evangelho de João, capítulo 4, verso 35. Aqui nós veremos a maneira pela qual Jesus tratou uma situação com seus discípulos, os instruindo a enxergar aquilo que estava além dos seus olhos. Essa era a visão do reino de Deus, era a visão que Jesus tinha, e essa visão era a visão que ele está agora instruindo os seus discípulos. E o tema que eu estou dando para essa mensagem é: erguei os vossos olhos. A passagem diz assim, capítulo 4 de João, verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Oremos. Senhor, diante da Tua palavra, estamos com os nossos corações ansiosos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Desejamos, ó Deus, sinceramente, que o Senhor nos desperte para enxergarmos o mundo em nossa volta, assim como o Senhor mesmo tem visto. Nós rogamos ao Senhor que assim nos abençoes e nos dando a compreensão necessária da Tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, as demandas da vida são muitas. São tantas que facilmente nós podemos nos apegar a elas e nos esquecer do verdadeiro propósito da nossa vida diante do Senhor. Podemos, nessa busca insistente e até necessária de atender às nossas necessidades emergenciais, nos esquecermos do porquê fomos criados e para onde estamos caminhando, tendo em vista aquilo que o Senhor Jesus fez em nosso favor. O Evangelho de João nos mostra essa perspectiva divina a respeito do mundo. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 16, o evangelista registrando a missão do Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no capítulo 5, nós vemos João enfatizando a missão do Filho de Deus novamente, no verso 24, dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está claro no capítulo 3, no capítulo 5, qual é a missão do Filho de Deus. Justamente no capítulo que está no meio, o capítulo 4, nós vemos aqui Jesus lidando com essa perspectiva da missão que o Pai lhe confiou. E aqui vemos exatamente um encontro dele com a mulher samaritana e como ele trata com ela tudo aquilo que envolvia a sua missão. E faz, em seguida, uma aplicação para os seus discípulos terem essa perspectiva um pouco mais adiante a respeito da vida neste mundo. Então, para compreendermos melhor esse contexto, aqui no capítulo 4, vemos nos versos 3 ao verso 6, Jesus que deixou a Judéia e ele se retira para a Galileia. Então, nesse caminho, ele chega até uma província da Samaria, entrando numa cidade chamada Sicar, e ali ele se assenta junto à fonte de Jacó para descansar. Versos 7 ao verso 9 diz que nesse momento em que ele estava ali tendo um encontro com a sua mulher, os seus discípulos tinham ido até uma cidade para comprar comida. Então, ele estava ali na fonte de Jacó, seus discípulos saíram para comprar comida, quando se aproximou ali uma mulher para retirar a água da fonte. Enquanto ela estava retirando a água da fonte, Jesus estava olhando para aquela mulher, observando o que estava passando no seu coração, aquilo que ele vai revelar para ela mais adiante, especialmente a partir do verso 16 até o verso 18. Jesus estava observando a condição espiritual daquela mulher. E ele estava, então, ali intencionado a evangelizá-la, o que ele vai fazer a partir do verso 10 até o verso 26. A mulher, ela é evangelizada, o seu pecado é confrontado, e Jesus faz isso de uma maneira tão sábia, que a mulher não é, inclusive, violentada pelas palavras dele. Pelo contrário, ela é
convencida a respeito dele. Por exemplo, verso 15 diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha o que Jesus diz no verso 26. Eu o sou, eu que falo contigo. Veja como Jesus aqui está num diálogo com a mulher, evangelizando aquela mulher e se apresentando a ela como aquele que pode lhe dar a vida eterna. É ele a respeito de quem as profecias estavam se referindo. Impactada, portanto, com o testemunho que Jesus havia dado, ela retornou à sua cidade e começou a anunciar aquilo que Jesus havia feito. Isso a partir do verso 28, diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Verso 30 diz que, então, os homens daquela cidade saíram para virem ter com Jesus. Foi um diálogo ocasional, do ponto de vista humano não foi planejado, do ponto de vista sim foi planejado. Jesus para ali, tem um encontro com a mulher, a evangeliza, ela sai para dar testemunho à sua cidade a respeito daquilo que Jesus havia dito, e nesse momento em que ele está terminando o seu diálogo com a mulher, antes dela se retirar para a sua cidade, chegam os seus discípulos, e então, com a comida, e ficam, de certa forma, perplexos, surpresos de ter visto Jesus falando com uma mulher, porque naquela época não era permitido, não era ético, não era recomendável falar com uma mulher em lugar público, sozinho, e também com uma samaritana, que é outro problema étnico que havia naquele contexto. Mas os seus discípulos encontraram Jesus falando com aquela mulher a despeito dessas dificuldades culturais que haviam naquela época. Então, enquanto Jesus estava ali falando com seus discípulos, eles estavam insistindo para que Jesus tomasse do alimento que eles haviam trazido e comesse. Jesus aqui, de certa forma, resiste comer imediatamente a comida e aproveita a situação para dizer aos seus discípulos, verso 34, que a comida a respeito da qual ele se alimentava consistia em fazer a vontade daquele que o havia enviado e realizar a sua obra. E enquanto Jesus estava naquele debate com seus discípulos, certamente a mulher vindo com aqueles homens passa a ser contemplada pela visão de Jesus, porque há detalhes no texto que nos fazem pensar assim. Por exemplo, verso 28 diz que a mulher deixou o cântaro e foi até a cidade. Então, verso 30, verso 29, ela fala com aqueles homens. Verso 30, saíram aqueles homens da cidade. Verso 31 diz que nesse ínterim os seus discípulos então rogaram para que Jesus comesse. E a conexão, o ínterim aqui, enquanto aquela mulher está vindo com aqueles homens, Jesus tem esse diálogo com seus discípulos. Eles estão rogando para que ele comesse a comida e Jesus está insistindo em dizer que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai e realizar a sua vontade. Olha o que está acontecendo, versos 39 ao verso 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Enquanto Jesus estava ali naquele debate com seus discípulos, eles dizendo: come a comida, Senhor, come a comida. Ele estava dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, quando estavam vindo aqueles homens na companhia da mulher. E então chegamos no verso 35, em que Jesus diz: não dizeis vós ainda que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Entendendo este contexto, fica claro que Jesus não está se referindo a uma seara literal. Jesus está se referindo àquela realidade soteriológica, salvadora, redentora, da mulher que
tivera sido impactada, que foi impactada pelo testemunho de Jesus e que, impactada por esse testemunho, agora está trazendo mais pessoas para conhecê-lo. Então, essa é a seara a respeito da qual Jesus está falando. Quando os discípulos estavam olhando para a comida, ele estava contemplando aquelas multidões vindo para ter um encontro com ele. Pensando exatamente nesse texto, eu gostaria de trazer pelo menos 3 lições para nós nesta noite. A primeira delas é extremamente simples e óbvia. Jesus está falando aqui de visão. Ele está falando para os discípulos erguerem os olhos para verem os campos. E está dizendo ainda que os campos estão brancos para a ceifa. Mas essa não é a visão literal que Jesus está tratando. Jesus está falando de uma outra visão, que é uma visão que Deus tem a respeito do mundo e como o Filho dele foi enviado para resgatar os eleitos. Nesse sentido, quem não tem visão é cego. Quem não tem visão é cego. E quando nós não temos essa visão, essa percepção divina a respeito do mundo, nós agimos como se nós não tivéssemos esta visão de Deus, apenas a visão do mundo e as coisas que nele estão. Ao olhar para aquela mulher, no primeiro encontro, Jesus viu uma multidão vindo ao encontro dele. Não foi só apenas aquela mulher. Quantas vezes no trabalho missionário vimos coisas semelhantes acontecerem? Situações pequenas, mal planejadas, não poderíamos imaginar o que poderia acontecer na sequência. Um exemplo disso, alguns anos atrás, eu e minha esposa morávamos na Vila Monticelli, ali perto da pecuária, e aí nós estávamos assim com um desejo muito grande, trabalhando na igreja, muito envolvido e tal, mas se nós não estamos trabalhando com pessoas que não são crentes na perspectiva evangelística, a gente começa a ficar meio incomodado. E nós resolvemos então promover um culto evangelístico na invasão lá perto de casa. Nossa intenção era apenas fazer aquele culto, chamar o povo lá, que nós não conhecíamos ninguém, entramos na invasão, chamamos o pessoal, levamos algumas cadeiras da igreja para lá e fizemos um culto naquela invasão. E aí foi uma experiência muito agradável, muito abençoada por Deus. E aí a mulher que estava do lado, na casa do lado, ela antigamente eles me chamavam de pastor, não era pastor ainda, era só um seminarista, né? Não que o seminarista seja uma pessoa inferior, mas eu era apenas um estudante de teologia e movido, apaixonado pelo trabalho evangelístico, e a mulher que participou do culto, ela me procurou dizendo: pastor, tem um esgoto correndo aqui, e eu estava preocupada com isso que estava acontecendo. Então, se o senhor quiser voltar aqui na próxima semana, quando o senhor quiser realizar cultos aqui, a garagem da minha casa está aberta para poder ser usada. Aquilo não estava nos meus planos, eu não poderia esperar por aquilo. E eu falei: na hora, está combinado, próxima semana nós estaremos aqui. E voltamos e fizemos o culto na garagem dela. E ali começou a nascer um trabalho que não estava nos meus planos, estava nos planos do Senhor. Durante 1 ano e meio, antes de deixar o trabalho lá para a igreja, cuidar, dar continuidade, quando nós viemos para cá, para a primeira igreja, nós saímos de lá deixando 16 adultos convertidos por causa do testemunho que foi dado e mais ou menos 30 crianças que estavam sendo educadas na fé cristã. Toda semana. Era eu com os adultos e às vezes pregando, ensinando, com gente bêbada rolando no chão e a Andréia ao mesmo tempo cuidando das crianças. Mas um trabalho começou a nascer dentro da invasão da Vila Monticelli. Uma coisa simples, não tivemos que fazer esforço algum, apenas ir lá, fazer um culto, pregar o evangelho naquele lugar e de repente um trabalho começa a nascer ali, porque na perspectiva divina, as coisas que estavam planejadas estavam bem além daquelas que nós poderíamos enxergar. E aqui é uma situação muito parecida. Jesus está conversando com uma mulher, mas logo em seguida, aquela mulher está trazendo muitos adultos, impactados pelo testemunho que a mulher havia dado a respeito dele, e agora eles querem ter um encontro pessoal com Jesus, tanto que no final eles dizem: agora já não é só pelo que você falou, é por aquilo que nós pessoalmente estamos experimentando com o Senhor. Veja como que, às vezes, a falta de percepção das coisas espirituais nos faz viver como se nós não tivéssemos visão, como se estivéssemos cegos, impedidos por demandas emergenciais que a vida nos impõe. A visão que Deus tem do mundo agora é ensinada aos seus discípulos.
Jesus aproveita esse momento para ensinar os seus discípulos sobre a missão que ele veio cumprir neste mundo. Mas para discernir essa visão, primeiro ele diz que deveriam erguer os olhos para os horizontes. Possivelmente eles estavam com seus olhos voltados para o alimento físico, interessados em resolver um problema momentâneo da fome, e Jesus está dizendo: ergam os olhos. Se você manter os seus olhos para baixo, tudo que você consegue enxergar é aquilo que está em sua volta, mas quando você ergue os seus olhos, você consegue enxergar aquilo que está adiante. Jesus está dizendo: vocês precisam erguer os olhos e enxergar aquilo que está adiante das circunstâncias imediatas das suas vidas. Jesus aproveitou a situação para ensinar os seus discípulos sobre a necessidade de olhar adiante. E eu quero abrir um parêntese aqui. Para dizer aos irmãos que nós estamos vivendo um momento muito particular e que precisamos, com a graça de Deus, olhar adiante, perceber o que Deus, nos seus planos, tem a realizar no nosso meio adiante, erguendo os nossos olhos e, com a graça de Deus, ter esse discernimento do quanto Deus ainda haverá de fazer no nosso meio, na minha vida e na sua vida, se nós crermos, se nós confiarmos no Senhor e andarmos em conformidade com a sua palavra. Jesus aproveita esse momento para ensinar os seus discípulos a olhar adiante. Uma pessoa sem visão não sabe para onde vai, se sente confusa por suas circunstâncias, e sem orientação está vulnerável a tropeçar e cair. Essa experiência pode envolver qualquer um de nós, se nos distrairmos da verdadeira missão que está diante de nós, que é a missão de Deus, e que justifica a minha existência e a sua existência, a nossa existência como igreja neste mundo. Hoje, na escola dominical, falando sobre a epístola de Paulo aos Efésios, e uma irmã perguntou o que acontecia nessas igrejas que elas não avançavam, elas não persistiam na fé, e a minha resposta para ela foi muito curta, muito objetiva, que onde a luz não brilha, as trevas avançam. Aonde a luz não brilha, as trevas avançam. Quando nós perdemos de vista aquilo que Deus quer fazer através de nós, é isso que acontece conosco. Somos tomados pelas necessidades imediatas, somos distraídos pelas urgências do dia a dia, somos convencidos que sem coisas materiais a nossa vida não tem sentido, não tem segurança, e por isso sofremos tantas ansiedades no dia a dia, quando na realidade tudo, como a música que eu ouvi cantar aqui no Encontro da Fé Reformada Jovem, através do projeto Sola, uma música, acho que é 23, uma referência ao Salmo 23. Se nós tivermos Deus, aquilo que nós não temos, nós não precisamos. Tudo que nós precisamos é de Deus. E quando nós temos Deus na nossa vida, quando temos comunhão com Ele, nós temos tudo. E aquilo que nós não temos, como é cantado na música, nós não precisamos. Mas quando nós não temos a visão de Deus e não somos movidos pela visão de Deus no mundo, a coisa se inverte. Deus passa a ser apenas, e os seus interesses, apenas uma necessidade periférica, não prioritária. Exatamente isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Vocês estão dizendo que faltam 4 meses até a ceifa? Eu estou dizendo para vocês, ergam seus olhos, porque os campos estão brancos, preparados para a ceifa. Sem olhos na eternidade, nos cansamos e, como os discípulos, tudo o que procuramos é o descanso e aquilo que momentaneamente nos alimenta. Hoje, vindo para a igreja de manhã, eu estava falando isso com a minha família, que tudo que nós precisamos na nossa vida é ter comunhão com o Senhor. Não importa o que a gente perde, não importa o que a gente ganha, não importa reconhecimento, não importa falta de reconhecimento, não importa nada disso. Se nós estivermos em comunhão com o Senhor, e nós
movimentarmos a nossa vida e planejarmos a nossa vida para fazermos aquilo que entendemos ser a nossa vocação diante de Deus, Deus se encarregará das outras coisas. Estava falando isso hoje dentro do carro para minha família, a caminho da igreja. É o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas Ele se encarregará de providenciar para nós, se Ele quiser. Se Ele quiser. E se Ele não quiser, a busca continua do reino e da sua justiça continua sendo a nossa prioridade. Em segundo lugar, nós só andamos na direção que nós temos. Você talvez poderia se perguntar por que Deus colocou os olhos na frente e não atrás. É porque, com os olhos na frente, nós caminhamos adiante. Nós não conseguimos, e não é seguro para nenhum de nós, caminharmos para trás tendo os olhos na frente. Como uma pessoa que está dirigindo um carro e olhando para o retrovisor. É muito perigoso andar assim. É confuso, nos torna vulneráveis. Parece que tudo que a gente está fazendo, todo o esforço que estamos empreendendo, não está resultando em nada. Pelo contrário, está nos empurrando para trás. Nós só podemos andar em direção à visão que nós temos. Andar na direção daquilo que vemos é o princípio profundo por palavras simples. É semelhante àquele jogador de futebol americano que recebe a bola, ele olha aquela faixa diante dele que ele precisa atravessar, só que até lá tem muitos obstáculos. Pessoas que vão entrar no caminho tentando impedi-lo de atravessar aquela faixa, mas ele só tem um objetivo: cruzar aquela faixa que está diante dele. Imagina um jogador de futebol americano recebendo a bola e correndo para o lado oposto. Imagina no campo de futebol, uma pessoa recebe a bola e corre em direção ao seu próprio goleiro. Não, nós só corremos e andamos na direção que os nossos olhos nos permitem ver o objetivo diante de nós. Ninguém vive de sonhos, é necessário compromisso, empenho pessoal e estabelecer uma ordem de prioridades para investirmos adequadamente nossas energias e aproveitarmos o melhor do tempo que nós temos. E o tempo é curto, o tempo que nós temos. Se nossa visão e prioridade é crescermos espiritualmente, então é necessário investirmos tudo o que podemos nessa direção, com compromisso, tomar as decisões que precisam ser tomadas contra o pecado e consagrarmos a nossa vida a Ele. Se essa é a nossa prioridade, então nós vamos evitar qualquer tipo de distração, sem abandonar as nossas responsabilidades, mas nós vamos manter o nosso foco em buscar a Deus com toda a energia que nós temos, com toda a força que nós temos, com toda a nossa fé, porque se essa é a visão, essa então deve ser a nossa prioridade. Assumir a visão de Deus exige compromisso com a sua missão no exercício dos dons que Ele concedeu a cada um de nós. Em terceiro e em último lugar, estágios de todo empreendimento. Nós estamos falando aqui de visão, sendo exigida uma missão, ou seja, um comprometimento com essa visão. Se temos a visão de Deus, é preciso termos compromisso com essa visão. E agora eu quero abordar aqui rapidamente estágios de todo empreendimento, que são estágios necessários pelos quais nós passamos na vida pessoal e que toda organização, toda instituição também vive e passa. Esse é um processo inevitável de crescimento, seja pessoal ou de uma igreja. Sem entendimento dessas etapas, podemos nos perder no meio de todo esse processo. O primeiro estágio é o estágio da empolgação. Eu me lembro quando eu conheci a minha esposa, e eu vi aquela baixinha, e logo me apaixonei por ela. E quando nós nos casamos, em 98, eu saí de uma organização missionária que eu fazia parte, no mês de junho. Nós nos casamos no mês de setembro daquele mesmo ano, mas de junho até setembro, meu rendimento caiu quando eu deixei a missão, perdi mantenedores. Financeiramente eu não tinha condições nenhuma de me casar. Minha mãe preocupada, todo mundo preocupado, aquela loucura, o Erickson perdeu a cabeça, como é que ele vai casar sem dinheiro, aquela coisa toda, né? Eu acho que muitos já passaram por isso. Mas eu tinha percebido que ela era a mulher da minha vida. E não podia ser outro ano não, tinha que ser aquele ano mesmo. E ela pensava do mesmo modo que eu. Eu não tinha emprego, meu sustento tinha caído absurdamente, e a data de casamento já estava marcada.
dia 26 de setembro de 1998. E os dias se aproximando, nós não tínhamos sequer condição de pagar um aluguel, quanto mais as outras despesas. E nós continuamos insistindo com aquela história, gerando ansiedade nas pessoas que estavam, mas nós estávamos muito empolgados. Nós não estávamos medindo as consequências. Nós não estávamos discernindo adequadamente as responsabilidades que a vida conjugal traria. Nós só queríamos ficar juntos, mas pagar as contas e exigir responsabilidade financeira, o que naquele momento nós não tínhamos. Mas se não fosse empolgação, nós não tínhamos insistido. O que aconteceu é que nós ganhamos tudo que precisávamos para o nosso casamento. Muito mais do que nós precisávamos, a ponto de nós termos doado muitas coisas que nós ganhamos. Literalmente, só de micro-ondas eu me lembro que foram 5 micro-ondas. E o nosso casamento foi assunto de jornal. Literalmente, tem um jornal até hoje. O casamento foi assunto no jornal, foi publicado no Jornal Diário da Manhã. Nós não poderíamos jamais imaginar o que ia acontecer. Em tão pouco tempo, o que Deus fez foi impressionante. E neste ano, eu e a minha baixinha estamos completando 20 anos. E se não fosse aquele momento de empolgação, nós não teríamos sido tão ousados como nós fomos. Por isso a empolgação ela é necessária, porque ela nos ajuda a dar os passos que em outro momento nós não damos. A gente começa a pensar demais, a gente acaba desistindo. A empolgação ela é necessária, porque ela nos faz dar os primeiros passos, enfrentando todos os obstáculos que estão diante de nós. O segundo estágio é o estágio da rotina. Porque aí você casa, aí começa a rotina, né? Aí tem as contas para pagar, tem tanta coisa para cuidar. Não é brincadeira, a rotina... ela puxa, né? Ela cobra, ela é exigente. O terceiro estágio é o estágio da consolidação. Você acostuma com a rotina e você agora consegue administrar com mais maturidade, mais serenidade as responsabilidades que a vida conjugal estabelece. Todos esses estágios são importantes, todos eles. A empolgação gera ânimo, a rotina gera seleção e a consolidação gera estrutura. E hoje, por causa da estrutura que nós adquirimos, conseguimos receber da parte de Deus, chegamos a receber da parte de Deus, graciosamente, 2 filhos. Mas eles não poderiam chegar em outro momento, só quando nós estávamos realmente bem estruturados. E é isso que acontece quando nós nos estruturamos. A capacidade de receber mais responsabilidade. Quando ouvimos uma palavra, nos empolgamos e pelo ânimo, nas primeiras semanas reagimos. Nesse ritmo, somos envolvidos pela rotina, momento adequado para fazer adequações maduras, até que nos sintamos estruturados e firmes para a consolidação daquilo que aprendemos. Entender qual é a nossa missão, sob a missão de Deus, temos de explorar bem cada etapa do processo, com muita atenção aos cuidados, porque não é apenas coisas boas que toda essa experiência reserva. A empolgação, por exemplo, pode nos induzir a ambições carnais. Quantos relacionamentos foram estabelecidos de modo precipitado por causa da empolgação? Quantos casamentos foram mal planejados por causa da empolgação? A empolgação, ela é importante, mas ela também pode nos induzir a enfrentarmos situações de maneira precipitada. A rotina pode nos induzir a uma acomodação e a estruturação pode nos seduzir ao tradicionalismo cego, a uma ortodoxia fria ou ao orgulho institucional por perda de paixão missionária. Tem um jargão no meio missionário que diz que a igreja que não evangeliza fossiliza. Isso é um jargão no meio missionário, né? Entre os missionários. A gente não pode perder a paixão missionária. Nós não podemos perder essa visão de Deus a respeito da seara que está diante de nós. Não podemos perder esse calor, esse fogo missionário que deve arder em todos os nossos corações. Lidamos com rotinas, nos estruturamos, mas o que deve nos impulsionar para frente é sempre essa visão de Deus a respeito do mundo. E é isso que Jesus está fazendo e provocando no coração dos seus discípulos. É preciso levar a sério aquilo que o teólogo reformado holandês Gilbertus Voigt disse ao Sínodo de Dort entre 1618 e 1619. Igreja reformada sempre
reformando. Não ter medo de reformar, de investir em mudanças que aproximam cada vez mais a igreja da sua missão diante de Deus, que aproxima a igreja cada vez mais da verdade da palavra de Deus. Fomos chamados a percorrermos o caminho de Cristo. Não podemos parar, desistir ou desanimar. Temos que perseverar, olhando firmemente para aquilo que Deus tem a missão de realizar no mundo através da minha vida e através da sua vida. Eu quero concluir esta mensagem fazendo aqui algumas considerações. Primeiro, apresentando 4 contrastes presentes nesse texto, capítulo 4 de João. Há um claro contraste entre a água na fonte de Jacó, a água no poço que a mulher foi procurar, com a água a respeito da qual Jesus está oferecendo para ela. Jesus está dizendo, ele fala, por exemplo, para ela, deixa eu localizar aqui o texto, ele diz assim, verso 12, e tu, porventura, ela perguntando para ele, é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Resposta de Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Verso 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Há um contraste aqui entre a percepção da mulher e a percepção de Cristo. Mas há um outro contraste, que é o alimento sólido e o alimento espiritual. Os discípulos falaram para ele no verso 33, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Porque ele está negando comer. Jesus responde, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja o contraste entre uma comida sólida e a comida a respeito da qual Jesus está falando. Há um outro contraste, o campo para a ceifa e a salvação dos gentios. No verso 35, ele fala de um campo aparentemente físico, mas ele se refere, na verdade, à salvação daqueles que foram impactados pelo seu testemunho. E há um contraste aqui também entre judeus e gentios. Os discípulos ficaram perplexos pelo fato de terem encontrado Jesus falando com uma mulher samaritana. Mas Jesus aqui, contra todos os paradigmas da sua época, está demonstrando que nele, não importa se é judeu, se é gentio, se é homem, se é mulher, se é livre ou se é escravo, conforme Paulo testemunha em Gálatas capítulo 2, porque em Cristo Jesus todos nós somos um só. Jesus chama a nossa atenção, portanto, e chama a atenção daqueles discípulos para a realidade espiritual e eterna, em meio à realidade material, física ou aparente, como sendo a mais importante percepção para a agenda humana. Também ele nos ensina qual deve ser a nossa prioridade. Assim como o corpo tem necessidade da água e do alimento, o homem tem da vontade de Deus. E que sua maior felicidade e satisfação é encontrada na realização desta vontade, é o que ele ensina para os seus discípulos. Também, Jesus indica qual é a necessidade humana da água, que é a necessidade humana da água e do alimento, bem como da colheita que requer urgência, assim como o tempo da pregação do Evangelho. Para ele, a necessidade indica oportunidade, ela não pode ser negligenciada ou omitida, mas atendida neste que é o momento que estamos no mundo. Por fim, ele ensina que a salvação não está restrita a um povo. Ele amplia a visão soteriológica e escatológica daqueles discípulos para que vissem o mundo na perspectiva divina, além das suas próprias circunstâncias e interesses pessoais. Exatamente isso que ele requer de mim e de você também, que nós percebamos qual é a visão que ele tem a respeito do mundo e o que ele pretende realizar deve ser a nossa prioridade como crentes, como igreja. E que assim o Senhor nos use, que assim o Senhor, no poder do Espírito Santo, use a minha vida e use a sua vida, dando-nos compreensão daquilo que Ele pretende fazer ainda através de nós neste mundo. E que o nome dEle seja proclamado com autoridade
para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela graça salvadora, porque o mundo é como uma seara que está branca, preparada para a ceifa, e há uma urgência requerida de mim e de você diante desse campo sobre o qual Jesus está se referindo. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti que nos dê essa visão do reino de Deus, que o Senhor nos permita enxergar o mundo com os olhos do Senhor, e que na nossa agenda pessoal, na nossa vida pessoal, tenhamos, ó Deus, esta disposição, esta iniciativa de caminharmos na direção do Senhor, realizando acima de tudo a sua vontade. Nós rogamos ao Senhor por essas bênçãos, o Senhor que é o nosso pastor, que o Senhor nos guie pelo caminho que o Senhor já reservou para nós, e amplie, ó Deus, a nossa visão, amplie a nossa percepção daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor.